Olá, gente, tudo bem? Hoje nós vamos fazer aqui uma rápida revisão, né? Eu fiquei pensando, faço ou não faço, para a PEB 1. Antes disso, para a prova de Sorocaba, quero desejar boa prova a todos. Levem caneta preta, verifiquem bem o seu local de prova, levem as duas máscaras para não ter problema, tá? Então eu peguei alguns pontos, gente. Fazer resumão assim de última hora, né? Hoje o computador deu uma travada aqui, não quis carregar. É sempre preocupante, porque é muita coisa. Então você é uma aposta, né? Mas vamos ver aí o que eu separei aqui para vocês para tentar ajudar aí. Se der uma questão, duas, já é de bom tamanho. Então, revisão legislação, prova em Sorocaba amanhã, 11/10/2020. Cuidado, chegue antes, olhe lá o seu local de prova, vá tranquilo, né? Muita calma, relaxe. Peguei aqui um artigo campeão aí na questão da Constituição. Por quê? A VUNESP cai muito o 205 e o 208. E a VUNESP usou muito literalidade da lei, ou seja, colocava a lei e pedia para você complementar. Então, o 205 é um clássico, vale a pena você ler ele com atenção. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao seu pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. A VUNESP, na primeira prova de PEB 2, usou muito você completar essa frase, né? E o artigo 205, ele é um dos que aparecem muito assim nas provas da VUNESP, né? Então, por isso que eu coloquei aqui, e atenção aqui para o final, né? Preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. A VUNESP usou muito as últimas frases na primeira prova para você responder. É um artigo clássico, né, que fala do direito da educação de todos, dever do Estado, da família. Então, vale a pena você fazer uma leitura atenta desse artigo nas suas revisões finais. O 208 também, que tem muitas perguntas nas provas da VUNESP. Artigo 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: inciso 1, educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Não pode esquecer essa idade aqui, ó, porque a VUNESP também já fez várias perguntas tentando confundir os candidatos aí, ó. 4 aos 17 anos. Assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. 2. Progressiva universalização do ensino médio gratuito. Cuidado com isso aqui também, porque a banca costuma trocar aqui por ensino superior. Já caiu várias vezes essa troca aqui, tá? Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente, o VUNESP adora trocar essa palavra por exclusivamente, então atenção, é preferencialmente na rede regular de ensino, tá? Nada de rede especial, nada de classe especial, rede regular de ensino também importante. E o 4, educação infantil em creche pré-escola, as crianças de até 5 anos de idade. Na primeira prova, caiu coisas de idade, de números, né? Então é importante a gente estar atento aí. Na verdade, são quase 5, são PEB 1, PEB 2, PEB 1, depois diretor, supervisor, orientador, são várias provas aí. Então, tem possibilidade de cair numa dessas provas aí futuras, né? Aqui, ó, o inciso 5, acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. 6, oferta de ensino regular adequada às condições do educando, lembrar disso, né? Que o ensino noturno tem que ser adequado às condições do educando. E o 7, atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares. Cuidado aqui com as trocas de palavras, de material didático, escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Ó, cuidado que a banca pode botar um complete lá, como fez na primeira prova, e trocar esse finalzinho aqui, ó, perguntar esse finalzinho aqui, ó, assistência à saúde, ou
pedir lá, como eles pediram, 2 itens que estão aqui nesse inciso, e você não pode esquecer que é material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Então vale a pena você fazer uma leitura aí do inciso 7 também aqui, tá? Com base na primeira prova, pode aparecer uma pergunta nesse estilo, tá bom? Essas são as minhas dicas aqui para Constituição, que na outra prova caíram 2 questões. E coloquei aqui o artigo 214 também, porque ele fala do Plano Nacional de Educação, que é de duração decenal. Isso você não pode esquecer. O PNE, ele dura quantos anos? 10 anos. Então a banca, como ela perguntou bastante coisa de número na primeira prova, pode ser que ela te pergunte aí qual a duração do Plano Nacional. E essa não dá para errar, né? Então é duração decenal, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades, por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a. Então, gente, coloquei aqui, porque como apareceu bastante número do PNE, 10 anos, tá? Então, aqui o que é o objetivo, também é importante você saber que o Sistema Nacional ele é em regime de colaboração, né? Governo federal, estados, municípios, Distrito Federal, e que o objetivo é definir diretrizes, objetivos, metas, estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino. Tá? O 214 também um artigo importante. E aí ele tem alguns, né, que conduzam a, coloca lá, que conduzam a. Então, algumas questões aí importantes. Quais são os incisos que vão aparecer agora? Erradicação do analfabetismo. Então, pode aparecer amanhã na prova aquelas perguntas de itens, né? 1, 2, 3, qual está correto, qual está incorreto, sobre o 214. Então, erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, melhoria da qualidade do ensino, formação para o trabalho, promoção humanística, científica e tecnológica do país e estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto, o famoso PIB. Então, esses aqui são do 214, gente. Então, lá no PNE. Então, você não pode esquecer disso aqui, atrelar essa questão do PNE, começa lá com a erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, melhoria da qualidade do ensino, formação para o trabalho. É importante você saber esses incisos aí. Também é uma questão que pode aparecer amanhã. ECA, eu coloquei aqui o artigo 53, né? A criança e adolescente tem direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Parecidíssima com aquele artigo que nós vimos lá, o 205, né? Então, ó, aparece, as leis se conversam, lembra? Nossa lei é democrática, inclusiva, elas têm relação uma com a outra, Constituição, LDB, ECA, tá? E o que diz o artigo 53? 1. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola, que nós estamos falando de ECA. Direito de ser respeitado por seus educadores. A VUNESP já perguntou isso mais de uma vez. Então está lá no inciso 2, o direito que a criança e o adolescente têm de ser respeitado por seus educadores. 3. Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. Também a VUNESP já perguntou muito sobre isso, então vale uma atenção. Direito de organização e participação em entidades estudantis. 5. Acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de educação, de ensino da educação básica. Essa questão, inciso 5, caiu na prova de São Roque, artigo 53, inciso 5. E a VUNESP pode aparecer com uma história lá sobre irmãos, e veja, para que eles tenham, né, próximo da residência e vaga no mesmo estabelecimento, a irmãos,
que frequente a mesma etapa ou ciclo do ensino da educação básica. Então, atenção nisso aqui. Essa é uma alteração recente, 2019. A VUNESP já cobrou na prova de São Roque, mas nada impede dela trazer a questão aí remodelada, contando uma história de dois irmãos que foram à escola e tal, e aí, de acordo com o artigo 53, então vale a pena ler esse artigo aqui no finalzinho. Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar das definições das propostas educacionais. Também já apareceu como questão da VUNESP e é um direito dos pais e dos responsáveis, tá? Desse artigo 53, eu acho que pode aparecer aí numa dessas próximas provas da VUNESP. Artigo 56, esse é importante, cai muito, tá? Lembrando que aqui a gente está fazendo uma revisão rápida, então tudo isso espero que você já tenha lido. O artigo 56 fala: os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de, item 1, maus tratos envolvendo seus alunos. Então veja, os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental têm que comunicar ao Conselho Tutelar o quê? O inciso 1, maus tratos envolvendo seus alunos. 2, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. Vale lembrar, gente, não é a escola pega, faltou muito, já comunica com o conselho, não. A escola tem todo um papel, a escola tem que ligar, tem que tentar ir atrás do aluno, tem que saber o que está acontecendo. Esgotou os recursos escolares, aí sim, né, é comunicado ao Conselho Tutelar. Apenas ao Conselho Tutelar, artigo 56. E elevados níveis de repetência. Aluno que repete muito, tá ali e tal, tem que se comunicar ao Conselho Tutelar, tá bom? Então, esses 3 aqui também é importante. Como não apareceu na primeira prova, pode aparecer agora na segunda prova aí alguma questão do artigo 56, tá bom? Artigo 62 que eu coloquei aqui, ó, considera-se a aprendizagem para a formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases e legislação da educação em vigor. Então, na primeira prova, eles perguntaram aí sobre a questão do trabalho do adolescente, aí cai o limite de idade, 14 anos, salvo na condição de aprendiz, e aqui pode vir uma outra questão nesse sentido. E aqui ele fala da formação técnico-profissional, ministrada segundo as diretrizes e bases da educação em vigor, e o artigo 63, que coloca os princípios dessa formação técnico-profissional. E eu lembro que a VUNESP gosta muito de questões que tenham princípios. E aí, quais são esses princípios da formação técnico-profissional? 1. Garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular. Novamente, pode vir aquelas questões com vários incisos para você dizer se está certo ou errado. E aí, lembrando, ó, 63, formação técnico-profissional. Você tem que garantir o quê? Que a criança, que o adolescente, porque aí só pode ser adolescente, tem acesso e frequência ao ensino regular. Segundo, que a sua atividade seja compatível com o desenvolvimento do adolescente. E 3, horário especial para exercícios das atividades. Então, gente, vale a pena também se pegar aqui, ó, eu sempre dou a dica, o VUNESP cobra muito questões que envolvem princípios. Caiu na primeira. Pode ser que caia nessa? Pode ser. É uma aposta, tá? Lembrando, gente, que aqui é tudo a gente, não dá para adivinhar a prova. A gente vai tentando ver aí, com base na outra, nas últimas, o que tem aparecido. E como eles perguntaram sobre a questão do trabalho, aqui pode aparecer alguma questão sobre formação técnico-profissional. LDB. Aí, gente, LDB, artigo 3, os princípios da LDB. Esse aqui você tem que fazer aquela leitura atenta, muito atenta. E aí eu vou chamar a atenção para 2 itens, que é o 12, o item 12, que consideração com a diversidade étnico-racial. VUNESP
gosta muito desse tema, então é importante você saber que isso é um princípio da LDB, a diversidade étnico-racial, a consideração, e a 13, que é a garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida, que foi incluído em 2018, também muito recente. Então, as duas últimas aí, a 12 e a 13. Lembrando que a 12 é da diversidade étnico-racial e a 13 é o direito à educação e aprendizagem ao longo da vida, também já apareceram. Os demais, gente, você tem que ter na ponta da língua, né? Igualdade de condições para acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Olha só, liberdade. Lembra que eu falei do nosso DNA? A nossa lei ela é sempre democrática, sempre abrangente. Você tem que ter isso na sua cabeça. Ó. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Várias, né? A nossa lei abre várias possibilidades aí de ideias e concepções pedagógicas. 4. Respeito à liberdade e apreço à tolerância, fundamental. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, já falamos disso, né, da existência tanto de escolas públicas quanto privadas. O nosso sistema permite gratuidade do ensino em estabelecimentos oficiais, valorização do profissional da educação, e o item que a VUNESP gosta muito de falar, que é gestão democrática do ensino, na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. Lembrar disso, gente. VUNESP fala bastante, traz bastante questões sobre gestão democrática que é horizontalizada, que usa os instrumentos como a PM, Conselho de Escola, conselho de classe, enfim, grêmio estudantil, são importantes instrumentos da gestão democrática da escola. 9, garantia de padrão de qualidade. E o 10, valorização da experiência extraescolar, a escola além dos muros, né? Ou seja, aquilo que também está lá fora, aquilo que é fora da escola é importante para a educação. E vinculação entre a educação escolar, trabalho e as práticas sociais. Sempre falo isso, a escola não é uma ilha, ela tem que estar em contato com o mundo do trabalho e com as práticas sociais. Artigo 7A, esse é uma aposta minha, não caiu ainda em provas, mas é um artigo novo e pode aparecer. O que ele diz, esse artigo 7A? Ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada de qualquer nível, é assegurado no exercício da liberdade de consciência e de crença o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, tem que ser prévio e tem que ser motivado, com relação à liberdade de consciência e de crença, ausentar-se de prova ou de aula marcada para o dia em que, segundo seus preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-se-lhe atribuir a critério da instituição e sem custos para o aluno uma das prestações alternativas do inciso 8 do caput 5, do artigo 5 da Constituição Federal. O que esse artigo fala, gente? É o aluno que, por algum motivo religioso, por exemplo, vamos citar aqui os adventistas, ele não pode fazer uma prova que foi marcada no sábado. Então, ele vai fazer um requerimento, vai motivar isso, colocando a sua questão de crença, que eles guardam o sábado e tal, e aí ele vai ter alternativa de fazer essa prova em outro horário, sem prejuízo nenhum para ele, e a instituição tem que garantir isso. Por quê? É liberdade de consciência e de crença. Mesmo se ele tiver algum problema, não pode ter problema de frequência. E o artigo 5 da Constituição não é que ele está liberado de fazer. Não, ele tem que fazer uma prestação alternativa. Se ele não pode fazer aquilo, ele tem que fazer uma coisa para substituir aquilo. Tá? Então, aqui, ó, prova ou aula de reposição, conforme o caso, a ser realizada em data alternativa, no turno de estudo do aluno ou em outro horário agendado com sua anuência expressa. Não esquecer disso, ele tem que, né, não é a qualquer dia, você marca, aí o aluno concorda lá da sua anuência, ok. Veja, não esqueça aqui, ó, mediante prévio e motivado requerimento. Por quê? A VUNESP pode colocar uma situação que o aluno não fez o prévio
e não motivou o requerimento. Aí ele não está de acordo com a lei, tá? A liberdade de consciência é respeitada, mas ela exige aqui o prévio e motivado requerimento, tá? A VUNESP pode criar uma situação lá e fazer uma pergunta sobre isso. Eu aposto muito nessa questão porque ela não apareceu ainda, tá? Trabalho escrito, outra modalidade de atividade de pesquisa, com tema, objetivo e data de entrega definidos pela instituição de ensino. Ou seja, o aluno não pode ser prejudicado porque a sua religião, sua crença, determina lá um período que ele não pode estar fazendo uma atividade, enfim, tá? Então, artigo 7A não caiu ainda, eu estou apostando nele. Artigo 12, também campeão, né? Por quê? Ele fala dos estabelecimentos de ensino e da incumbência dos estabelecimentos de ensino. Então, quais são as incumbências do estabelecimento de ensino? 1. Elaborar e executar a sua proposta pedagógica. Tem que elaborar, né, o famoso PPP, e executar, né? 2. Administrar seu pessoal, seus recursos materiais e financeiros, certo? 3. Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas. Então, isso é incumbência dos estabelecimentos de ensino. 4. Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente. 5. Prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. Então, está no artigo 12, isso também pode aparecer na prova, porque é uma prova de PEB 1, então eles podem verificar se o professor sabe que ele tem que prover os meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. Está na lei, então você tem que fazer isso. Por isso que muitas vezes, quando o professor não registra isso em diário ou não proporciona essa recuperação, o aluno entra com recurso e ele acaba ganhando se você não respeitar essa oportunidade que ele tem. Você tem que prover isso. 6. Articular-se com as famílias e a comunidade, criando o processo de integração da sociedade com a escola. A escola tem que buscar essa integração da família, da comunidade, de todos com a escola, tá? Artigo 12 é importante. 7. Informar pai e mãe, conviventes ou não, com seus filhos e, se for o caso, os responsáveis legais sobre a frequência. A escola tem que informar a questão da frequência, do rendimento dos alunos e também sobre a proposta pedagógica da escola, certo? E o número 8, gente, esse aqui eu também estou apostando, hein? Por quê? Ele foi modificado em 2019, esse aqui foi modificado em 2018, e antigamente aqui era 50%, agora é 30%. Ó. 8. Notificar ao Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido em lei. Antigamente você tinha que notificar mais pessoas aqui, né? Não só o Conselho Tutelar, aqui era 50%, então cuidado, porque às vezes pega um material não atualizado, foi em 2019 isso aqui, tá? É uma questão que eu também estou apostando, porque pode aparecer lá. Essa questão não caiu ainda, e aí de repente ela aparece. E a 9, que é muito presente aí nas escolas, promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática, o bullying no âmbito das escolas. Veja que o inciso 9 traz aqui uma definição de bullying, intimidação sistemática. Pode a VUNESP perguntar, de acordo com o inciso 9, o bullying é intimidação sistemática? E aí você certo? De acordo com a literalidade da lei, o bullying é uma intimidação sistemática. Então, eu estou apostando muito no inciso 8 e no 9. O inciso 10 caiu recentemente, por isso eu não aposto tanto nele, porque ele apareceu numa prova de 2018 e repetiram em 2019, então não sei se a VUNESP vai trazer ele de novo, tá? Inciso 10, estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas. Mas é um tema também
muito presente aí, assim como o bullying, essa história da cultura de paz também. E o conselho tutelar aqui, ó, não esqueça, 30%. Eles podem brincar aqui com esse percentual. Colocar lá, de acordo, né, com o inciso 8, deve-se notificar ao conselho tutelar a relação dos alunos que apresente a quantidade de faltas acima de aí 20%, 30%, 40%, 50%. Caiu questão assim. Então, 30%, tá? Da composição dos níveis escolares, artigo 21, a educação escolar compõe-se de 2 itens, gente. Educação básica e educação superior. E a educação básica ela é formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então você não pode esquecer isso. Isso é uma coisa básica, mas tem gente que erra. Educação básica e educação superior. E qual que é a educação básica? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Tá? E educação superior só tem essa divisão de 2 níveis ali, tá? Tudo bem? Então, tranquilo, esse artigo 21 também é para não errar essa questão aí, tá bom? Artigo 31, a educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Aí pode aparecer questões sobre educação infantil? Sim. Então, olha só, inciso 1 do artigo 31, avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Veja, avaliação mediante acompanhamento e registro. O tema da avaliação também é um tema que a VUNESP aborda demais, e aqui eles estão falando de educação infantil. E aí, por exemplo, o candidato que assim, não está tão vivenciando a educação, está começando agora, às vezes ele pode ter não saber disso e aí escorregar em uma questão. Então, a avaliação é mediante acompanhamento e registro, mas sem o objetivo de promoção, tá? Mesmo para o acesso ao ensino fundamental. O inciso 2, carga horária mínima de 800 horas, distribuída por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional. A VUNESP pode brincar aqui com os números, colocar 1.000, colocar 180, já caiu questão assim. Então, olha, 800 e 200, tá? Carga horária mínima de 800 por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional. Atenção, estamos falando do artigo 31 da educação infantil, LDB. 3. Atendimento à criança de no mínimo 4 horas diárias para o turno parcial. VUNESP pode brincar com esse inciso 3, colocando aqui 5 horas, 6 horas, 3 horas. E aí você tem que estar atento, ó. Atendimento à criança de no mínimo, eles podem trocar para no máximo. E aí a literalidade da lei equivale. Não é no máximo, é no mínimo. 4 horas diárias para turno parcial e de 7 horas para a jornada integral. Guarda isso, gente. O VUNESP brincou com muitos números na primeira prova, pode cobrar de você aqui, ó. 800, 200, 4, 7, atenção. Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60%. Cuidado para não confundir com a do fundamental, tá? Aqui, ó, 60% do total de horas. Atenção, gente. Muitos números nesse artigo 31. Prova de PEB 1. Pode aparecer, pode, tá? É previsão, não é, vai aparecer, não sei, pode também não aparecer e pode aparecer na prova do outro domingo, tá? Estatuto da pessoa com deficiência. Aqui, gente, eu peguei o artigo 2 que define o que é uma pessoa com deficiência. E a VUNESP usou muitos finais de frase, né, os completos. Então, olha o que diz o artigo 2. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo. De longo prazo, gente. Então, atenção nisso. Porque, de repente, pode vir uma questão aí, trocando isso, médio prazo. E aí, ó, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras,
pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Atenção, hein? Definição importante do que é uma pessoa com deficiência, o longo prazo, o que é a natureza física, mental, intelectual, sensorial. Na primeira prova caiu a avaliação biopsicossocial e algumas pessoas erraram. E essa definição do artigo 2 aqui não caiu sobre o que é pessoa com deficiência, e aqui está bem claro, tá? Tem que ter, além dessas questões da natureza física, mental, intelectual, sensorial, tem que ser de longo prazo, tem que, na interação com uma ou mais barreiras, impedir a participação plena e efetiva dessa pessoa na sociedade, em igualdade com as demais. Então, muita atenção nesse item aqui. Artigo 3. Para fins de aplicação dessa lei, consideram-se. A VUNESP gosta muito do tema e eu coloquei esses dois aqui, ó. E aqui eu coloquei, gente, duas apostas minhas. O que é acessibilidade e o que é desenho universal. Veja o inciso 2. Desenho universal, gente, é a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação. Esse é o X da questão. O desenho universal, ele não precisa de adaptação. Ele atende a todo mundo, né? Ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. Ele é feito para que qualquer pessoa utilize. E essa concepção de desenho universal, a VUNESP já perguntou. E muita gente às vezes não tem noção. Aí vai e responde a acessibilidade. Eles colocam a definição de desenho universal e colocam a alternativa de acessibilidade. A acessibilidade é quando você, nós vamos ler aqui, tem uma adaptação. Aqui o desenho universal não precisa de adaptação, ó, sem necessidade de adaptação ao projeto específico. E aí eu venho aqui na acessibilidade. Possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transporte, informação e comunicação, inclusive sem os sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo, tanto na zona urbana como na zona rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, tá? Então, cuidado, gente. O desenho universal ele não precisa de qualquer adaptação, certo? A acessibilidade ela é a possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança. Então, eu posso aí, numa escola, criar uma situação que eu crie a situação de acessibilidade, né? Coloquei uma rampa, adaptei, mudei, eu garantir a acessibilidade. O desenho universal, ele já tem uma concepção que não precisa de adaptação. Espero que vocês tenham ficado claro com isso, que a banca pode tentar te confundir nesses conceitos aí e te perguntar uma coisa e para tentar te induzir ao erro. Barreiras. Que são as barreiras? Também a VUNESP gosta de perguntar muito isso. Barreiras urbanísticas, as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo. São as barreiras urbanísticas. Uma calçada, uma rua, uma avenida, né? Então, são barreiras urbanísticas. Arquitetônicas são as de edifícios públicos e privados. Então, são barreiras que existem em edifícios públicos e privados, tá? Aqui as barreiras urbanísticas, elas podem ser nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo, certo? Então, é importante você ter essa concepção aqui. O urbanístico se refere mais àquilo que está no externo, no aberto, né? E o arquitetônico a edifícios e prédios públicos e privados. A barreira nos transportes, tranquilo, né? Sistemas de transporte, não tem muita dúvida. Barreira nas comunicações e informações. Qualquer entrave, obstáculo, atitude, é importante ver que a atitude também é uma barreira. Ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou recebimento de mensagens e informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia de informação. Então, se uma pessoa ela pode ter uma atitude que impeça ali a comunicação
da pessoa com deficiência. Barreiras atitudinais, tá? Atitudes, de novo, a palavra atitude, ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. Pode ser um funcionário que não quer aquela criança com inclusão, o diretor que não quer colocar na escola, cria lá 1000 barreiras, é que a gente não tem adaptação, é que a gente não tem um especialista, é que a gente não tem isso. Isso é uma barreira atitudinal. Tá? E barreira tecnológica, aquelas que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias. Tudo bem, gente? Estou falando aqui um pouco mais rápido, porque é revisão, mas no meu canal tem todas essas aulas lá que eu vou mais tranquilinho, né, explicando, dando exemplos. Aqui é aquela pescada final agora. Comunicação também é um tema aqui que a VUNESP pergunta muito. E aí ela fala principalmente de Libras, né? A linguagem brasileira, língua brasileira de sinais. Forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive a língua brasileira de sinais, Libras, a visualização de textos, o braille, o sistema de sinalização ou comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das comunicações. Então, listou aqui uma série de formas de comunicação da pessoa com deficiência, né? Comunicação tátil, braille, língua brasileira de sinais, que eles perguntam bastante, tá? Então, esse é um inciso 5 também para você ficar atento. Artigo 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurado sistema educacional inclusivo em todos os níveis de aprendizado ao longo da vida. VUNESP já perguntou limitando. É só até o ensino médio, é só até a educação, é só até o ensino fundamental? Não, lembra do que eu falo, nossa lei então é da creche até a pós-graduação, pós-doutorado, enfim, todos os níveis de aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Olha o finalzinho da frase do artigo 27. Pode aparecer lá também. Isso aqui também as habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais. Atenção! Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar a educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. Também o finalzinho aqui importante, porque a VUNESP trouxe aí muitas questões para você completar esse final aqui, né, dos incisos, dos parágrafos, dos artigos. Então é importante você estar atento aqui, toda forma de violência, negligência e discriminação é dever de todos, né? Do Estado, da família, da comunidade escolar, que não haja essa violação aqui dos direitos da pessoa com deficiência. A Resolução 4 de 2010, Diretrizes Curriculares Nacionais, aqui eu coloquei o ensino fundamental, o artigo 23, é a DCN da educação básica, né? Então, o que acontece aqui? O ensino fundamental com 9 anos de duração, de matrícula obrigatória para crianças a partir dos 6 anos. Eu coloco muito essas datas porque a VUNESP perguntou muito nas últimas provas. Então, 9 anos de duração, 6 anos de idade, tem 2 fases sequentes com características próprias. Aqui, atenção. Aqui, atenção. Por que eu falo isso, gente? Tem muita gente que fala, Fábio, isso é óbvio. Mas tem muita gente que assiste o canal e está me mandando mensagem. Está começando agora na educação, gente. Então, às vezes, a gente tem que ter também esse olhar,
nem todo mundo sabe essas coisas, assim, que parece ser óbvia para muitos. Então, olha só, nós temos os anos iniciais, com 5 anos de duração. O que é isso? É o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano. Anos iniciais. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano. Estou repetindo. Em regra, para os estudantes de 6, em regra, de 6 a 10 anos de idade. Olha quantos números aqui, quantas datas para a VUNESP brincar com você. Anos iniciais, então, 5 anos. Idade, em regra, 6 a 10. E os anos finais? 4 anos. Sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, nono ano. De duração para de 11 a 14 anos. Lembra, né? Ensino Fundamental 1, Ensino Fundamental 2. Aqui, anos iniciais, 5 anos. Anos finais, 4 anos. Agora, com duração de 9 anos, tá? Matrícula obrigatória. Artigo 24. Os objetivos da formação básica das crianças, ainda na Resolução 4 de 2010. Objetivo de formação básica das crianças definido para a educação infantil. Prolongam-se, quase não sai agora, durante os anos iniciais do ensino fundamental, especialmente no primeiro, e completam-se nos anos finais, ampliando e intensificando gradativamente o processo educativo mediante 1. Desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Olha esse final do inciso 1. O que a criança tem que aprender? Leitura, escrita, cálculo. Tá? Foco central na alfabetização ao longo dos 3 primeiros anos. Ih, Fábio, eu li na BNCC primeiro e segundo, vou comentar aqui também, mas ó, se perguntar sobre a Resolução 4, artigo 24, aqui é 3 anos, tá? Foco central da alfabetização ao longo dos 3 primeiros anos. A BNCC vai falar do primeiro e segundo ano, tá? Mas não tem muita contradição, não. É que aqui é o foco central ao longo dos 3 anos. E lembra, você responde de acordo com a lei, literalidade da lei. Se perguntar isso, aí eu acho que não vai perguntar, tá? Acho que pode cair aqui, ó, leitura, escrita e cálculo. Isso aqui, talvez para não criar confusão, recurso com a BNCC, tá? Mas também não é contraditório, não. Aqui é foco central. Não tem problema. Mas só lembrando que aqui nós estamos falando da Resolução 4 de 2010, tá? Compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da economia, da tecnologia, da arte, da cultura e dos valores em que se fundamenta a sociedade. E 4, o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e formação de atitudes e valores. Fortalecimento dos vínculos das famílias, os laços de solidariedade humana e respeito recíproco em que se assenta a vida social. Passei aqui para aqui falando da resolução aqui, número 2, né, que institui e orienta a implantação da Base Nacional Comum Curricular. Então, o Conselho Nacional de Educação deu aqui o parecer número 2, desculpa, falei resolução, parecer número 2, e aí da BNCC do Ensino Fundamental. E aí o que eles colocam aqui? Esse artigo 2 e o 3, eu acho que vale a pena você ler com muita atenção, até dar uma lidinha um pouco antes da prova, que ele diz o seguinte: as aprendizagens essenciais são definidas como conhecimentos, habilidades, atitudes e valores e a capacidade de os mobilizar, articular e integrar, expressando-se em competências, tá? Importante isso aqui. Então você tem que saber, são definidas como conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. CHAV, né? Se você quiser usar um mnemônico, eu uso assim, ó, chave, mudo, né? CHAV, chave, sem o. Se você não quiser esquecer, usa isso, tá? E articular integrando-se em competências. Parágrafo único. As aprendizagens essenciais compõem o processo formativo de todos os educandos ao longo das etapas e modalidades
modalidades de ensino no nível da educação básica, como o direito pleno de desenvolvimento da pessoa, seu preparo para a cidadania, qualificação para o trabalho, frase que aparece toda hora aí na nossa legislação. 3. No âmbito da BNCC, competência é definida como. Aí é definição importante você saber na hora da prova. Mobilização dos conhecimentos, conceitos e procedimentos. Mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos. E habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais. Tá? Então, importante você saber que competência é a mobilização de conhecimentos, e aí conceitos e procedimentos, e habilidades, as práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores, para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Eu acho que esses 2 artigos aí são fundamentais aí com relação a esse parecer, né, que orientou a implantação da Base Nacional Curricular Comum, certo? Ou Base Nacional Comum Curricular. Artigo 11, a BNCC dos anos iniciais do ensino fundamental aponta para a necessária articulação com as experiências vividas na educação infantil, ou seja, que haja uma continuidade, uma articulação entre a educação infantil e o ensino fundamental, prevendo progressiva sistematização dessas experiências quanto ao desenvolvimento de novas formas de relação com o mundo, novas formas de ler e formular hipóteses sobre os fenômenos, de testá-las, refutá-las, de elaborar conclusões em uma atitude ativa na construção de conhecimentos. Atenção também nesse artigo 11, fala dessa articulação de educação infantil com o ensino fundamental. Artigo 12, para atender o disposto no inciso 1 do artigo 32 da LDB, no primeiro e segundo ano do ensino fundamental, primeiro e segundo, lembra que eu falei para vocês? A ação pedagógica deve ter como foco a alfabetização, de modo que se garanta aos estudantes a apropriação do sistema de escrita alfabética, a compreensão leitora e a escrita de textos com complexidade à faixa etária dos estudantes. Viu que aqui a BNCC trouxe essa questão de domínio, né, do sistema de escrita alfabética, da compreensão leitora, para o primeiro e para o segundo ano, artigo 12. Tá? Se perguntar lá com aquele outro que nós acabamos de comentar, aí lá está 3 anos. Aqui na BNCC, no artigo 12, traz para o primeiro e para o segundo, certo? E o desenvolvimento da capacidade de ler e escrever números, compreender suas funções, bem como significado e uso das 4 operações matemáticas. Se perguntar BNCC, você já sabe que vai falar aqui, foco do primeiro e segundo ano. Cuidado para não confundir. Acho que a banca, se tiver que perguntar, ela já vai perguntar da BNCC, que é mais atual, do artigo 12. Mas não impediria ela de fazer outra pergunta, que eu acho que eles não vão criar essa confusão para evitar polêmicas, tá? Resolução 5 de 2009, as diretrizes nacionais para a educação infantil. E aí eu trago aqui novamente números importantes. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica e é oferecida em creches e pré-escola. A educação infantil é a primeira etapa, seria na creche e pré-escola, e as quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos. Gente, o VUNESP já perguntou isso, tá? Espaços institucionais não domésticos, que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que eduquem e cuidam de crianças de 0 a 5 anos. Lembrando que na educação infantil a gente não desassocia o educar do cuidar, nem na educação inteira, tá? Educar e cuidar estão intimamente associados. Na idade do período diurno, em jornada integral, período diurno, gente. Em jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a controle social. E aqui o parágrafo 1. É dever do Estado garantir a oferta de educação infantil pública gratuita e de qualidade, sem requisito de seleção. Ou seja, gente, educação infantil é para criança. Muita gente fala assim, mas a mãe que trabalha...
Gente, o direito não é da mãe que trabalha, o direito é da criança, tá? Porque a criança que a mãe não trabalha também tem direito à creche, também tem direito à educação. Tem que olhar a creche como educação, certo? Já mudou, nossa legislação não vê mais. A creche não é mais da assistência social, a creche é da educação. Então, o direito da criança, mesmo que a mãe trabalhe, o pai ou não trabalhe, a criança tem o direito à educação, tá? Porque a creche é educação. Parágrafo 2. É obrigatória a matrícula de educação infantil de crianças que completam 4 ou 5 anos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula. Certo? Que complete, né? Que completam 4 ou 5 anos até o dia 31 de março. Então, se você nasceu 1º de abril, por exemplo, você já não está. Até o dia 31 de março, completou 4 anos, tem que matricular na pré-escola. Ah, nasceu em abril? Aí não. Aí já não vai matricular, porque não está. A não ser que ele esteja no sistema, tem uma discussão grande sobre isso, mas se a VUNESP for fazer pergunta, ela não vai entrar nessa polêmica, porque o Supremo Tribunal também já definiu que essa data de corte é realmente 31 de março, então já acabou com essa polêmica. Então, ó, você tem que estar atento aqui nos números. Ó. Criança que completa 4 ou 5 anos até o dia 31 de março, vai ser matriculada onde? Na educação infantil, certo? Parágrafo 3. Criança que completa 6 anos após o dia 31 de março, deve ser matriculada na educação infantil. Ah, meu filho fez 6 anos, eu queria que ele fosse para o primeiro ano, ele faz que nem o meu aniversário, 2 de abril. Se fosse hoje, nasci em 2 de abril, eu tinha que continuar ali na educação infantil. Tinha que ser matriculado na educação infantil. Eu não podia ir para o primeiro ano, porque eu nasci no dia 2 de abril. A data de corte é 31 de março. Acabou a polêmica, tá? Então, atenção aqui, ó. As crianças que completam 6 anos após o dia 31 de março devem ser matriculadas na educação infantil. E parágrafo 4º, a frequência na educação infantil não é pré-requisito para matrícula no ensino fundamental, gente. Não é pré-requisito. Cuidado que a banca pode jogar aí uma informação. Deliberação CME 2 de 99. É uma deliberação que coloca aqui o artigo 3, né? Que sobre a classificação dos alunos. Então, coloca aqui, ó, na classificação sem escolarização anterior, são necessárias as seguintes medidas: ser requerida no início do ano letivo e só excepcionalmente diante de fatos relevantes em outra época. Então, quando não tem uma escolarização anterior, ela precisa ser requerida no ano letivo e só excepcionalmente, diante de fatos relevantes em outra época. B. O interessado deve indicar a série em que pretende uma matrícula, observada a correlação com a idade, certo? Isso acontece, às vezes, hoje a gente tem a questão dos migrantes, dos imigrantes, né, dos refugiados, que vêm, às vezes, aí sem documento, enfim, também crianças que não estudaram, ou estudaram em casa, ficaram fora da escola por algum motivo. Então, é para isso que essa deliberação do Conselho Municipal de Educação de Sorocaba serve. C. Incluir obrigatoriamente, aqui ó, incluir obrigatoriamente. Às vezes a palavra obrigatoriamente assusta, né? Mas aqui tem que ter, tá vendo? Incluir obrigatoriamente na prova uma redação em língua portuguesa, tá? Avaliação do grau de desenvolvimento e de maturidade do candidato para cursar a série pretendida por comissão formada por 3 docentes e ou profissionais de suporte pedagógico e conselho de classe série. E ter um parecer conclusivo do conselho de classe série homologado por quem? Pelo diretor da escola. Eles podem trocar aqui, homologado pelo supervisor, e muita gente que não leu essa deliberação 2 de 99 pode acabar errando por causa disso. São 3 docentes ou profissionais de suporte pedagógico. Também tem bastante número aqui para tentar confundir vocês. Deliberação CME 1 de 2001, ela dispõe sobre o pedido de reconsideração e recursos referentes aos resultados finais de avaliação de alunos do ensino fundamental e médio, regular e supletivo do Sistema Municipal de Ensino. Então, coloquei aqui, ó, artigo 4,
compete ao professor responsável o registro sistemático dos procedimentos avaliativos, considerando também a assiduidade dos alunos, bem como informações sobre aproveitamento escolar, as dificuldades apresentadas pelo mesmo para atingir os objetivos propostos e as estratégias para superá-las. O artigo 5. Competirá ao pai ou responsável ou ao aluno, se maior, requerer reconsideração junto a quem? Ao diretor da escola, tá? E aqui, ó, parágrafo 1. Calendário escolar fixará as datas de divulgação dos resultados finais, bem como as datas para o pedido de reconsideração, que deverão ocorrer no ano ou período letivo. E aqui, ó, atenção no parágrafo 2. O período para pedido de reconsideração deverá ser de 5 dias a partir da divulgação dos resultados finais. A VUNESP pode perguntar isso aqui? Pode, então atenção. Qual é o período para pedido de reconsideração? 5 dias. Né? Pode colocar lá 5, 7, 8, 4. E quem não leu a deliberação fica, né, perdido lá. Tá? Deliberação CME de 2007, curtíssima, né? Ela fala sobre a questão do estado de saúde, recomenda atividades especiais de aprendizagem escolar. Vale a pena se ler, porque ela é muito curtinha. E de repente pode aparecer uma pergunta, né? Porque ela vai estabelecer e regulamentar os alunos que têm um problema que apresentam, né, algum problema de saúde que não pode estar na escola lá, porque, por exemplo, tem uma doença que pode ser contagiosa, está com problema de saúde. Então, veja lá o que define o artigo 1. A presente deliberação contempla quaisquer casos de alterações de saúde que comprometam a frequência de alunos às atividades escolares. Qualquer, o aluno foi internado, sofreu um acidente, está com uma doença contagiosa, enfim, tá? Regulares ou que possam representar risco à saúde no contato com os demais elementos da comunidade escolar. Não só um risco para ele, como para os outros, né? Às vezes o aluno está com a baixa imunidade, enfim, está com alguma que ele não pode estar ali naquele ambiente com os outros alunos. Caberá à direção da escola, à vista da documentação apresentada, deferir o requerimento. Vocês viram que quantas coisas cabe à direção da escola. Então, atenção, indicando no despacho os procedimentos pedagógicos cabíveis e adequados à situação, tá? Parágrafo 1. A escola esclarecerá de forma inequívoca a família do aluno requerente quanto aos procedimentos a serem adotados e as responsabilidades assumidas pelos envolvidos. E segundo parágrafo, o interessado ou representante legal apresentará, juntamente com o requerimento dirigido a quem? À direção, comprovante emitido exclusivamente pelo médico responsável pelo tratamento, atestando o motivo da exceção. Tem que ter o atestado do médico, né, justificando por que aquela criança não pode estar na escola, porque ela vai se abrir essa exceção para atender essa criança. A duração do afastamento e as condições de acompanhamento das atividades pelo discente. Tá? Aqui, ó, parágrafo 3, que a escola vai estabelecer um plano especial de atendimento para o aluno com recursos já existentes em seu regimento, tais como compensação de ausência, trabalho de pesquisa, avaliações especiais, orais, escritas, considerando que o tempo que o aluno dedicará aos estudos. Artigo 3. A equipe da escola, supervisão, direção, professores e funcionários que, por suas atribuições, tomarem ciência do diagnóstico de situação do aluno requerente, adotarão postura ética. O MESP adora fazer essas perguntinhas, né? Ou seja, respeitando a confidencialidade com relação às informações. Você tem uma doença lá que, de repente, né, precisa, não pode ficar espalhando a coisa, dizendo, né? Você tem que ter uma postura ética. Respeitar, às vezes, essa questão da confidencialidade da informação. Caso de recursos administrativos ou procedimentos judiciais, observarão o disposto no caput desse artigo. E, novamente, no artigo 4, compete à direção da escola as providências para manter atualizados os registros escolares de cada caso,
bem como a documentação comprobatória do motivo de exceção, colocando os dispostos à disposição das autoridades competentes. Ó, sempre a direção da escola aqui. Então é importante você ter isso. Deliberação CME fixa normas para os cursos de jovens e adultos em nível do ensino fundamental e médio da rede municipal de Sorocaba. Caiu na outra prova sobre os anos finais e aí a idade era 16 anos. Aqui, ó, quando é anos iniciais, a idade mínima é 15 anos completos para o início. Então vamos ler aqui, ó. Os cursos correspondentes aos anos iniciais do ensino fundamental serão livremente organizados pela Secretaria de Educação e comunicados a este Conselho, inclusive quanto ao tempo de integralização de estudos e estrutura pedagógica, exigindo-se dos alunos a idade mínima de 15 anos. No outro era anos finais, então era 16, aqui é 15. Cuidado que a banca pode jogar com as informações, né? Caiu 16 na outra, agora aí o candidato mais desavisado, menos avisado, vamos dizer assim, né? Pode confundir, tá bom? Gente, é isso. Boa prova, é muito rápido. Eu não sou muito fã de fazer resumo. É apenas assim, para dar ver aquele vídeo e tentar lembrar algumas coisas, né? Algumas dicas aí. Vá com calma, leve sua máscara, tranquilidade. Estudar para concurso é um processo. E eu tenho certeza que vocês, cada prova que vocês fazem, vocês melhoram. Cada prova que vocês vão. E lembre, uma coisa que eu sempre digo, videoaula é complemento. Você precisa ler a lei. Você precisa ler a lei para você começar a ir melhor em legislação, tá? Um grande abraço, boa prova. Vai dar tudo certo. Acabou a prova, manda a prova para mim, proffabinácio13@gmail, vou colocar ali, porque aí a gente faz a correção na segunda, logo cedinho. A gente saiu a prova, vocês mandam para mim, eu faço o gabarito da parte de legislação, gente. Um abraço, boa prova.